Vamos falar um pouquinho sobre podcast para advogados? Será que é um bom momento para investir nessa mídia que ainda não é tão pulverizada, não são todas as pessoas que estão acostumadas? Será que o advogado consegue ter retorno gravando podcast focado no público empresarial ou focado em gerar outros negócios com parceiros da advocacia? Vou contar um pouquinho sobre o que eu acho dessa ferramenta e alguns resultados que a gente já viu por aqui. Você se recorda, há alguns anos atrás, próximo de mais ou menos uns 10 anos, quando o Facebook começou, depois o Instagram, como era incomum, as empresas estarem lá presentes. E aí começou aquela onda em que, um falou para o outro e começou gerar a necessidade das empresas em criar uma fanpage. A relação com o Spotify, com o podcast, que hoje pode ser ouvido dentro do Spotify, ela é muito semelhante. Mesmo ela tendo muitos anos, muita proximidade em termos de lançamento, ela continua crescendo e ela ainda está nesse processo de crescimento, neste pico. Então a gente considera que o podcast, quando bem feito, ele pode atingir um volume de pessoas muito nichada. Talvez ele nunca chegue aos pés de uma rede social, mas ele tem uma característica muito diferente das redes sociais, principalmente comparativa ao YouTube, como, por exemplo, o tempo de que as pessoas passam ouvindo. Só para você ter uma ideia, os nossos podcasts, que ainda estamos, de certa forma, no começo, passamos um pouquinho do 20º podcast, eles recebem uma média de 30 minutos de atenção. Ou seja, 30 minutos que eu consigo prender a atenção na média das pessoas que nos acompanham. Isso é muito tempo. Só para você ter uma noção comparativa, o YouTube, na média, são 5 minutos. Então a gente está falando em algo aproximadamente 6 vezes mais. E aí você se pergunta, poxa Guilherme, mas que área de atuação que é interessante? Pensa comigo, quem é que ouve hoje? Quem é que acompanha esse tipo de mídia? Geralmente são pessoas um pouco mais jovens, tá? O que acontece? Vamos imaginar que você é um advogado empresarial e quer atuar para uma área de startups. Você acha que as startups, as pessoas que vivem neste universo, teriam algum tipo de conexão com o podcast? Se a resposta for sim, legal. Puxa, mas o que eu posso entregar? Quem sabe se você começar falando em um podcast do início da formação da empresa, passando por todos os detalhes, desde a criação, questão contratual, por todas as situações, até chegando num eventual IPO, vamos pensar aqui no melhor dos cenários, tá? De um negócio que acaba se tornando grande, você pode falar muita coisa. E aí você pode usar, tá, este momento, esta forma de gravar e gerar conteúdo, convidando pessoas, por exemplo, convidando outros advogados especialistas, criando conexões, abrindo portas, ou chamando, inclusive, startups que passaram por isso. O bacana do podcast é que ele tem uma característica de ter uma facilidade de abrir portas. Então, por exemplo, eu vi um podcast recente de um escritório de advocacia em que ele focava em extrair insights apenas do corpo jurídico de grandes empresas. Olha que legal a sacada. Então ele entrevistava grandes empresas para entender o que eles tinham em comum com outras empresas e as principais dificuldades do ponto de vista jurídico. O que acabava se tornando uma desculpa, um convite para gravar, facilitava uma entrada, uma conexão naquela empresa que às vezes é muito difícil de conseguir. Então, existem várias formas, várias estratégias para você utilizar. É uma mídia, assim, muito bacana, mas tem que definir bem um planejamento para ver se ela consegue se encaixar e sempre pensando a longo prazo. Agora eu quero te mostrar um exemplo simples aqui, navegando um pouquinho pelo Spotify, de podcasts que podem ser interessantes para inspirar um pouquinho a sua cabeça no sentido de, quem sabe, você bolar alguma coisa. Vamos lá! Bom, para começar, vamos analisar aqui o podcast recém-lançado dos pequeninos aqui, Machado Meyer, esse escritório que é referência, certamente você conhece. E para você entender como esta mídia ainda está sendo desbravada por vários escritórios, perceba que eles começaram um pouquinho mais, eu estou gravando esse episódio dia 23 de julho, para ser mais exato, eles começaram esse episódio em abril, não estão ainda com uma frequência tão alta, então publicaram apenas 3 episódios em 30 dias, então está em tempo de você entregar valor como eles estão entregando. O próprio Machado Meyer, que é um baita escritório demonstrando o interesse de estar nessa ferramenta, de explorar este tipo de mídia. Por sinal, muito bem feito, recomendo que você ouça episódios pequenos e com uma característica muito legal, em que eles trazem sempre à tona os advogados do escritório, tratando sobre algum assunto que esteja relacionado ao momento. Bacana? Aqui um outro exemplo, baseado no que eu falei há pouco, sobre
criar um podcast voltado para um público específico, como por exemplo startups. Olha a diferença de maturidade, né? Certamente é um advogado, um escritório muito menor em comparativo ao Machado Merer, mas no podcast aqui, ao menos no Spotify e nas outras plataformas, demonstra muito mais propriedade, né? Então já são 70 episódios, pelo que eu estou percebendo aqui, uma frequência bastante alta, os conteúdos com bastante entrega, ouvi alguns deles já. Gostei bastante, uma linguagem bastante acessível, recomendo que você também observe, ele fala sobre várias questões muito interessantes aqui. E se você olhar para trás, desde o primeiro episódio, vamos olhar aqui, ó, 16 de abril de 2020. Pelo que me pareceu aqui, eles rapidamente conseguiram produzir um número bem expressivo de episódios. Isso faz parte também de uma estratégia que a gente recomenda aqui, que é para você já demonstrar, né, a sua autoridade, você chegar com tudo efetivamente na ferramenta. E aqui mais um exemplo simples para fechar, de um escritório também entrando com foco no empresarial, né? Então, jurídico e empresarial, ainda bem no começo, então, inclusive comentando, ó, somos um escritório jurídico voltado ao direito empresarial, certo? E com poucos episódios, ó, recém-iniciado, 25 de junho, falando de maneira bastante simples também, com uma edição muito bacana, fácil de ouvir e com uma proposta em termos de tamanho, comparativo ao do meio aqui, né, que eu mostrei, um pouquinho menor. Esse do meio você vai perceber que ele tem uma característica de não ser um monólogo, né, ter um convidado, então naturalmente a conversa se estende um pouco mais. Eu particularmente recomendo pela característica da ferramenta, da mídia em si. As pessoas que gostam realmente do podcast, elas têm já por característica consumir um pouco mais, por um pouco mais de tempo, né? Consome no trabalho, consome na academia, consome, né, no transporte, enfim. Então ela tem uma característica bem diferente aí das demais mídias. Bacana? E aí, teve alguns insights com os exemplos? Espero que sim. Outro ponto bacana do podcast é que, assim, naturalmente, por você colocar um programa, pense, né, um podcast do seu escritório, né, ou da sua advocacia, você como advogado, em uma plataforma como o Spotify, você acaba criando uma relação, de certa forma, de marca, né, de associação, porque você está se associando a uma marca muito forte, que é o Spotify. Então isso gera de maneira, pelo subconsciente que nós temos, um pouco mais de segurança. Poxa, olha que bacana, a Turmind tem inclusive podcast, está lá no Spotify. Olha o peso que o Spotify projeta para você. E aí tem uma notícia que é muito bacana sobre isso, que ele gera, além de fortalecer o seu brand e gerar esta força para a sua marca, o custo é zero. Ou seja, você não gasta nada para publicar no Spotify. O que você gasta é para produzir, editar e dar uma condição, né, dar uma característica, um peso para o teu episódio de algo profissional, algo que realmente faça com que as pessoas queiram ouvir. Quanto aos formatos, você pode gravar sozinho, você pode fazer um estilo monólogo, tem vários podcasters por aí que fazem um monólogo, ou você pode trazer convidados, como eu falei na primeira parte aqui, que é uma forma de você, querendo ou não, gerar novas conexões. É o que eu faço aqui hoje na própria Turmind, gravando alguns cases de sucesso, como você já pode ter visto nas aulas anteriores. Eu convido muitos que são clientes e outros que são advogados, que a gente admira alguns tipos de ações aqui, como a gente já colocou, e que isso faz com que a gente fortaleça, crie conexões. Então tudo isso ajuda bastante. É uma mídia para você ficar de olho e pensar nela com carinho, porque pode ser que você esteja vendo algo aqui daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, como foram com as outras redes sociais, você se arrependa por não ter entrado antes. E para finalizar, tem uma característica que eu gosto bastante do podcast no Spotify, que é o seguinte: ele não tem curtida, ele não tem métricas que a gente fala, que são as métricas da vaidade, né? Então você não tem número de seguidores, curtidas, que podem de alguma forma minimizar o efeito do seu programa. Então você não sabe, efetivamente, as pessoas que estão acompanhando, elas não sabem qual é o tamanho da sua audiência. Isso faz com que, se 5 pessoas estiverem ouvindo, o peso frente a um outro podcast que seja muito mais expressivo, seja o mesmo. Então se você faz algo realmente profissional e consegue manter com frequência, gerar um bom volume de podcasts, certamente você vai conseguir fortalecer a sua marca e gerar resultado por consequência dessa construção de autoridade. Bacana? Espero que tenha feito sentido para você. Não esquece, dá aquela avaliada aqui na aula, deixa o seu comentário, me diga qual foi a ideia que você teve e coloque em prática, porque não tem segredo, é mais a disciplina que pode fazer com que você realmente consiga resultado com essa mídia, que é uma mídia considerada ainda novata entre as tradicionais redes sociais. Um abraço e eu te vejo na próxima aula.